O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isto é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, vocês que aqui estão presentes. Meus irmãos e irmãs, hoje lendo o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que na verdade começou ontem, nós vemos um dia muito intenso de trabalho de Jesus. Jesus começa o seu dia, o que ouvimos ontem, na sinagoga, como aprendeu desde criança, aos sábados ir na sinagoga. Lá lhe é dado proferir a homilia, vamos assim dizer. Sai da sinagoga, vai para a casa de Simão, cura a sogra de Pedro. Na porta da casa de Simão já tinha gente esperando. E aí, até o pôr do sol, Jesus ficou o tempo todo curando os doentes, expulsando demônio, atendendo o povo. Durante a noite, Jesus vai rezar. E ao raiar do outro dia, Jesus se retira para outra cidade. Bom, não é simplesmente uma narrativa descritiva de um dia comum na vida de Jesus. Olhando para esta cena do Evangelho, nós temos uma resposta para a pergunta: para que existe a igreja? Hoje, meus irmãos e irmãs, vivemos num contexto tão conturbado, intraeclesial, isto é, dentro da igreja e fora da igreja, que nós já não mais entendemos quem somos e para que existimos. A primeira pergunta que, antes de responder o para que nós precisamos nos fazer, é o que é a igreja? E aí o apóstolo Paulo, na primeira leitura que escutamos, nos dá uma resposta. A igreja não é uma associação de amigos. O que nos une no grêmio da igreja não são afinidades. O que nos une enquanto igreja é a nossa convicção de que Jesus Cristo é o Senhor. Este é o núcleo que nos faz professar a fé. Triste quando nós, igreja, nos atraímos por causa de nossos interesses ou achamos que aqui é extensão das nossas ideologias. São Paulo adverte a comunidade de Corinto justamente nesse sentido. Porque a comunidade surgiu em prol da pregação do apóstolo Paulo. Paulo saiu, foi para outro canto anunciar o evangelho e deixou Apolo cuidando da comunidade. E aí começou aquilo que muitas vezes nós vemos nas nossas paróquias. Não precisa ir muito distante daqui da Serra da Piedade, não, que você vai encontrar isso muito fácil. A comunidade formada começou a comparar Apolo com Paulo. Aí tinha os seguidores de Paulo e os seguidores de Apolo. Acontece isso muito na igreja quando muda o padre. Porque o padre antigo era assim, agora o padre novo é desse jeito. Aí vira duas gangues, literalmente, dentro da própria paróquia.
os que não conseguem entender que as coisas mudam e os que estão dispostos a acolher a mudança. E aí São Paulo entende que aquilo é diabólico, no sentido original da palavra, porque causa divisão, mas porque provém do próprio inimigo de Deus. Porque nós não estamos na igreja por conta do padre, do bispo, do pregador, do ministro, não, nós estamos aqui por causa de Jesus. O padre passa, o bispo passa, os ministros passam, Cristo permanece. E se a gente troca Jesus por qualquer pessoa, nós esquecemos o que somos. O padre, como Paulo, Apolo e qualquer um outro, é um servidor. Nós estamos para desempenhar um serviço. E o serviço é que é importante, e não um servidor. Quando você chega, por exemplo, num banco, não te interessa se o caixa é homem, mulher, se é bonito, feio, alto, magro, se tem a voz bonita, se não tem. Você espera que ele simplesmente faça a função para a qual ele foi designado. Se ele qual é o critério para avaliar um bom caixa, por exemplo, de um banco? Se ele te atende com cortesia e se faz a função a qual você foi lá fazer no banco, né? O resto é secundário. A mesma coisa na igreja. O serviço é importante. A pregação do evangelho, a celebração dos sacramentos, o atendimento pastoral. Agora, quem o executa não deveria ser o centro das atenções. Quando a gente olha para isso, nós respondemos a primeira pergunta. A igreja não é uma ONG. A igreja não é um clube. A igreja é a extensão do corpo místico de Cristo na história. Enquanto extensão do corpo do ressuscitado, a missão da igreja é propagar ou perpetuar a missão de Cristo. E ele nos responde, é para isto que eu vim. Então, qual é o para quê da igreja? A igreja só existe para uma única função: levar almas para Deus, anunciar o reino, falar do céu e ser no mundo um sinal do céu. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos reentender o nosso sentido. Porque às vezes estamos de fato com febre, como a sogra de Pedro, e paralisados. Graças a Deus inventaram a dipirona, né? Mas se não existisse, a febre não seria algo simples de se resolver. Quanto mais a temperatura do corpo eleva, nós podemos ter sérias consequências, como uma convulsão, ou mesmo entrar fora de si, por causa que os neurônios chegam num estado de colapso, por causa da temperatura elevada. Se não falha a memória do padre, que já faz alguns anos que eu saí dos bancos da escola, e sou formado em biologia, né? Basta ver pela formação em ciências humanas, mas a febre faz com que aquela camada de gordura em volta do neurônio, que protege, que é a energia, porque a imagem é mais ou menos essa. O neurônio é como se fosse um fio, né, que leva uma espécie de energia elétrica, mas é outra coisa dentro de nós, são uma metáfora, e o lado de fora é encapado com uma fina camada de gordura. A temperatura elevada faz com que isso derreta, então a mensagem que passa pelo neurônio não chega onde precisa chegar. E aí pode causar sérios danos em vários órgãos do corpo. Bom, por que o padre está dizendo isso? Porque tem muita gente com febre espiritual. E esta febre faz com que a gente fique fora de si. Aí, meus irmãos e irmãs, tudo que reluz vira ouro. Basta um falar bonito, basta um ser mais carinhoso conosco, que nos conquista, que nos seduz. E enquanto nós precisamos entender que nós estamos nos reunindo com Cristo para anunciá-lo e para que o mundo creia e se abra ao amor dele. Se Jesus não for o centro da nossa missão, enquanto igreja, porque é isso que nós somos pelo batismo, nós estamos doentes. E aí aqui, permita-me terminar dizendo isso. Há uma certa imagem, porque de tanta cura que Jesus fez, por que só da sogra de Pedro que foi narrada?
Aí tem até a piadinha, né? Que diz que Pedro negou Jesus 3 vezes, foi por causa que ele ficou com ressentimento de Jesus ter curado a sogra dele, né? Mas por que a cura da sogra de Pedro é narrado com essa precisão do apóstolo que Lucas diz? Porque a cura da sogra, ela é, vamos dizer assim, o modelo de toda cura. E a pergunta que a gente às vezes faz, por que Jesus cura um e não cura outros, né? Primeiro, porque a vida neste mundo é passageira. Se Jesus viesse nessa primeira vinda e neste primeiro momento da história da qual nós estamos inseridos, simplesmente para nos fazer viver perpetuamente, ninguém morria, nem ele. A nossa vida não é para este mundo, a nossa vida é para o céu. E a cura, ela só é permitida, ou ela só é alcançada por Jesus, quando o curado toma a mesma iniciativa da sogra de Pedro. Depois que ela foi curada, o que aconteceu? Versículo 39, ela levantou-se e começou a servi-los. A cura do nosso coração acontece, não é para a gente ficar ainda mais orgulhoso, cheio de si, vaidoso e apegado aos bens materiais. Jesus cura o nosso coração para que a gente se levante, isto é, a gente fique de prontidão para servir. Servir a Ele e servi-lo nos outros. Caso contrário, meus irmãos e irmãs, nós não entendemos o porquê ainda estamos neste mundo e o para que Jesus se entrega em nossas mãos. Tenhamos a coragem de redescobrir que a nossa missão é colaborar com o Senhor. No lugar onde nós estamos, seja no trabalho, na faculdade, na escola, mas colaborar para que Ele continue salvando o homem todo e todo homem. Curando as feridas do coração, para que bem dispostos nós possamos servir. E servir no amor, porque foi para isto que Ele veio. E é para isso que nós continuamos a missão dEle. Para servir este mundo tão carente e ajudar as pessoas a redescobrirem a tão desejada paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança apresentemos ao Senhor